Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, né? É uma honra mais uma vez estar aqui para a gente bater esse papo, conversar aí com os ouvintes, tirar as dúvidas e a gente poder trazer informação e educação em saúde para todo mundo, né? Isso é sempre bacana e sempre traz muitos bons frutos. E abraçar aqui hoje uma pessoa que está ouvindo a gente, né, lá, nos assistindo lá em Guamaré, nossa dona Diva, né? A mãe do Dr. Anderson. Um abraço para ela, viu? A gente tem que garantir a audiência desde casa, né? Já mandei aqui o link para amanhã para começar a assistir. Já deve estar. Daqui a pouco ela manda mensagem. Ai, meu filho, que foi lindo, você fala bem. É o orgulho da mãe, As né? coisas de mãe, é muito bom, toda, né? Mas vamos falar hoje sobre fibromialgia? Fibromialgia, né? A gente é um tema muito frequente no consultório, muito frequente nas caixinhas de pergunta do Instagram, então o pessoal sempre vai lá, pergunta, tira as dúvidas e tudo que eu posso tirar e dar orientação, realmente eu me proponho a fazer isso, né? Trazer essa educação em saúde e hoje falar de fibromialgia. Fibromialgia originalmente é uma patologia que acaba que o reumatologista acompanha mais de perto, mas como eu lido muito com paciente com dor, então muitas vezes o paciente chega e a gente faz o diagnóstico de fibromialgia, então às vezes o paciente ele já vem com o diagnóstico de fibromialgia para mim e a gente tenta conduzir esse paciente da melhor forma. O que é a fibromialgia, né? A fibromialgia é uma síndrome dolorosa com acometimento muscular generalizado, mas não é só dor, né? Não é só a questão da dor. A gente não pode pensar a fibromialgia só na dor. A dor muitas vezes é o que leva o paciente para o consultório, é o que leva o paciente a buscar o serviço de saúde, mas a fibromialgia é muito além da dor. Tem condições de sono, tem condições a questão de ansiedade, depressão. Então tudo isso vai estar envolvido no processo do paciente com fibromialgia. Então é um paciente que ele tem que ser conduzido e avaliado em todos esses aspectos, não só no aspecto da dor. O que eu vejo muito no consultório é quando o paciente chega para mim e já passou em outros profissionais e o profissional sempre está muito preocupado em tratar a dor do paciente. Só que a dor muitas vezes é só o reflexo, é só a ponta do iceberg. Então se a gente vai só na dor, a gente acaba não resolvendo o problema do paciente. Então a gente tem que ver a questão de sono do paciente, tem que ver a questão da fadiga, que é uma coisa muito comum no paciente com fibromialgia. Sentir muito cansado, ele acorda muitas vezes mais cansado do que foi dormir. Então todos esses aspectos eles são importantíssimos da gente avaliar, da gente indagar, perguntar ao paciente como é que está essa situação. Porque por mais que ele chegue, doutor, estou sentindo dor no corpo todo, está incomodando, já tomei todo tipo de remédio e não melhora. Então se a gente vai só na dor, o paciente não vai melhorar, a gente vai estar sempre fazendo o mais do mesmo. Como é que você quer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Você não vai conseguir. Então a gente tem que abrir o leque, avaliar todos esses outros pontos para tentar conduzir o paciente da melhor forma. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte, qual o exercício ideal para quem tem fibromialgia ou quem tem fibromialgia não pode se exercitar? Deve se exercitar. A fibromialgia, aí o que tá? Eu sempre bato aqui na questão que é importante fazer uma atividade física que tenha um trabalho de fortalecimento muscular, né? Isso é importantíssimo porque vai trabalhar a musculatura, vai fortalecer, vai mobilizar as articulações, isso vai trazer benefício para o paciente. Mas o paciente com fibromialgia, ele tem um que a mais de preocupação. Por quê? Porque mesmo fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, muitas vezes ele entra em crise. Então, ele não fez nada de errado, ele manteve a alimentação adequada, a questão do sono está controlada, está fazendo atividade física, mas mesmo assim ele tem dor. Então, os novos estudos, eles falam que muito mais importante do que o tipo de atividade física em si, seria fazer uma atividade física que ele goste.
para que a gente consiga ter aderência, para que mesmo em situações em que o paciente esteja muito fadigado, acorde muito cansado, sem ânimo, com dor, mesmo assim ele continue fazendo a atividade física dele. E para que ele consiga fazer isso, realmente tem que ser uma atividade física que ele goste, que ele sinta prazer em fazer. Então, pode fazer academia, pode fazer pilates, pode fazer hidro. Inicialmente a gente sempre tenta iniciar com um exercício de baixa demanda de esforço. Então, o paciente que não, com fibromialgia que nunca fez atividade física, colocar ele direto numa academia, às vezes pode ser complicado para ele se adaptar. Então, ele vai se frustrar com os resultados, vai achar que está sentindo mais dor e vai acabar abandonando. E tudo que a gente não quer é que o paciente abandone o tratamento. Então, muitas vezes eu particularmente, eu opto para o paciente ou começar o exercício na água, uma hidroginástica, uma hidroterapia, ou no pilates, que você vai ter um acompanhamento mais de perto ali e vão ser exercícios mais controlados, que a gente consegue tirar um esforço maior e o paciente ele vai evoluindo gradativamente e vai melhorando e vai se acostumando com o exercício. Mas o exercício ele não só pode, como deve existir na vida do paciente com fibromialgia. Perguntas no nosso WhatsApp, doutor Anderson, queria saber se dor ciátrica no quadril tem cura. A dor agora desce na perna queimando, e aí? Tem cura sim. Então a gente tem que investigar, tem que avaliar realmente se é uma dor ciática, se é alguma patologia do quadril ou de repente é alguma patologia da coluna. Muitas vezes a ciatalgia, a lombociatalgia, ela decorre de um processo inflamatório na musculatura da coluna, ela pode ser por um processo inflamatório no quadril e pode ser por um processo discal, uma hernia de disco, uma protusão discal. Então a gente tem que avaliar, fazer os testes específicos, conduzir o paciente da melhor forma e geralmente, na grande maioria das vezes, o paciente melhora relativamente rápido, né, fazendo o tratamento adequado. Mais perguntas, por que será que sinto muita dor nos ossos quando como melancia? Sinto até febre, por esse motivo deixei de comer melancia. Mito ou verdade? Quem pergunta é Danúbia, da Vila 1 do Sabugi. Bom dia, Danúbia. Essa é uma pergunta frequente, muito frequente na verdade, no consultório, da questão de alimentos carregados, né, que causam dor. Eu sou muito cuidadoso quando eu vou responder esses questionamentos dos pacientes. Por quê? Existem alguns estudos que eles sugerem alguns alimentos que têm um potencial inflamatório, mas eles não conseguem ser categóricos e dizer, esse tipo de alimento aqui faz mal, esse tipo de alimento vai causar inflamação, vai causar dor, principalmente uma coisa mais específica. Eu tenho um problema no joelho toda vez que eu como melancia, toda vez que eu como feijão verde, ou como carne de porco, o meu joelho inflama. Não existe esse estudo. Como a gente tem que basear nossas condutas nos estudos, né? Então eu não posso generalizar. O que eu sempre oriento o paciente se você conseguiu determinar que toda vez que você come certo tipo de alimento, você gera um processo inflamatório, esse processo inflamatório causa dor em você, então você evita aquele alimento. O que não pode, o que muitas vezes acontece o paciente vai comer melancia, mas foi um dia que ela andou muito, fez muito esforço, aí coloca a culpa na melancia, quando na verdade foi o problema do esforço. Se você consegue isolar, não aconteceu nada de diferente, a única coisa diferente que aconteceu naquele dia foi eu comer melancia. Então, no seu caso, Danúbia, a melancia ela pode ter esse efeito inflamatório. Então, você fez certo em parar de comer a melancia. Mas não tem como a gente generalizar e dizer que, por exemplo, Marcos Dantas não come melancia. Eu, quando como melancia, eu não sinto nada. Então, eu não posso simplesmente generalizar. Então, a gente tem que individualizar. Se você consegue isolar tudo e determinar que realmente a melancia está causando mal para você, então minha orientação continue evitando. Estou sentindo muita dor forte nos meus joelhos e coluna, né, e nos tornozelos também. Estou muito carregada, né? Quem pergunta aí é a nossa amiga Maria de Fátima, lá de Jardim Sedó. E aí? Maria de Fátima, a gente tem que ver... Tem a idade dela aí, Marcos? Não, mas se ela puder colocar... Porque essas dores... Isso é outro mito que é importante a gente desfazer aqui. Muitas vezes o paciente ele sente dores em vários lugares do corpo
e passe em algum profissional de saúde, o profissional já taxa aquilo, é bem taxativo e dizer, essa é fibromialgia. Não é assim, não é o diagnóstico de fibromialgia, ele não é feito única, exclusivamente só em vários pontos dolorosos, não. E geralmente esses pontos dolorosos são pontos dolorosos na musculatura e não articulares. Então, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor no quadril, eu tenho dor no tornozelo. Não é porque ela tem dor nesses vários lugares que vai ser fibromialgia. Geralmente, uma coisa que está mais próxima, mais associada a esse tipo de dor poliarticular é algum acometimento por artrose, se for um paciente com alguma doença reumatológica, com artrite reumatoide. Então a gente tem que avaliar, mas na grande maioria das vezes essas dores articulares em várias articulações ao mesmo tempo, que hora está mais intensa no joelho, hora está mais intensa no tornozelo, hora mais na coluna, geralmente é um processo de artrose. Então a gente tem que avaliar o grau dessa artrose, o que é que está sendo feito de tratamento para essas dores, o que é que está sendo feito de prevenção para que o paciente não sinta dor, para que a gente possa conduzir da melhor forma. Mas achar que porque eu sinto dor em vários cantos é fibromialgia, não pense assim, que você está pensando errado. Outra pergunta, o ar condicionado faz mal para os ossos, no caso? Não, o que é fibromialgia? Pronto, vamos falar da fibromialgia, né? Vamos trazer essa pergunta para a fibromialgia. Uma coisa que, não sei se algum de vocês conhecem alguém que tenha fibromialgia, mas geralmente o paciente com fibromialgia, com esse diagnóstico, ele acaba sendo muito estigmatizado no sentido de que, tipo, é um paciente que reclama muito, é muito chorão, é como se fosse manhoso. Só que não é manha, aquela dor existe. Só que a característica da fibromialgia é justamente essa. O paciente com fibromialgia, ele tem uma hiperresponsividade a um estímulo doloroso. O que quer dizer isso? Quer dizer que é como se eu batesse assim bem devagar nas costas dele e ele tem uma sensibilidade tão aumentada que ele sente aquilo como fosse um morro. Então ele vai sempre sentir os estímulos externos, seja nociceptivos, no caso de dor, muito mais elevados do que uma pessoa que não tem. Isso também está relacionado à questão do calor e do frio. Então ele acaba tendo uma sensibilidade maior à questão tanto do calor como do frio. Então o paciente com fibromialgia usou ar-condicionado ou está nesse tempo mais frio, como está hoje, né? Caicó acordou sob uma garoazinha, né? Estamos deixando de ser Seridó, vamos passar a ser Brejo, né? Brejo de Caicó. E realmente o paciente que tem fibromialgia, ele vai sentir uma sensação de dolorimento muscular com esse tempo mais frio. Então o paciente, não vai ser todo o paciente, mas o paciente que tem fibromialgia, que de repente está numa crise, está sentindo muita dor, é importante que ele evite essas temperaturas mais baixas, esse frio mais intenso, no caso é a questão do ar-condicionado. Deta de Jardine Piranhas pergunta ao Dr. Anderson, quais os sintomas da fibromialgia? Como identificar? Então, os principais sintomas da fibromialgia é a questão da dor, né? A dor em vários pontos, a questão muscular, né? São dores de caráter musculares, em pontos musculares. Tem os pontos dolorosos, coluna, pescoço, coxa, perna. Então, o paciente tem uma sensação de fadiga muito grande, aquela coisa de estar cansada, de muitas vezes acordar mais cansada do que foi dormir. E à medida que vai passando o dia, ela vai sentindo ainda muito cansada. Esse cansaço, essa fadiga, ela é persistente. Problema com sono, geralmente tem distúrbio de sono, o paciente com fibromialgia. O paciente ele pode ter associado, por exemplo, enxaqueca, crise de enxaqueca, pode ter associado síndrome do intestino irritável, que é o que? É um problema, assim, a grosso modo, seria um problema no intestino que o paciente fica alternando períodos de diarreia e períodos de constipação, ou seja, tem períodos que ele vai várias vezes ao dia ao banheiro e tem períodos que ele passa muito tempo sem ir ao banheiro. Então, são vários pontos que a gente considera para a gente fechar o diagnóstico da fibromialgia. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Não existe nenhum exame, isso é muito frustrante para o paciente e muitas vezes para a gente que está conduzindo o caso, que não tem nenhum exame que a gente
faça e diga, ó, pronto, o paciente tem fibromialgia. Esse exame aqui detectou. Não tem nenhum exame de sangue, não tem nenhum exame de imagem. Tem alguns pacientes que chegam comigo no consultório, não é muito frequente, até porque é um exame de alto custo, fazendo a termografia, como se fosse um exame que vai ver ondas de calor, questão inflamatória no corpo todo. Não existe nenhum consenso, nenhum estudo que seja indicativo de que esse exame consiga trazer o diagnóstico da fibromialgia. Então, realmente é um diagnóstico clínico. É importante o paciente entender a doença, entender como ela se processa, como é que ela evolui, para justamente que ele não se frustre com o tratamento. Saber o que é importante fazer, saber que ele vai sentir dor, mesmo fazendo tudo direitinho, ele pode ter uma crise, entender que aquela crise vai passar, que o tratamento não é só remédio, são muitas outras coisas envolvidas. Então, tem que ser conduzido da melhor forma possível e de uma forma multidisciplinar. Não só o médico e muito menos não só remédio para dor. Isso daí não vai trazer benefício para o paciente. Josilene tem 52 anos, já fez 4 aplicações no joelho. Quando faz academia, sente dor no joelho. Quando para de frequentar a academia, não sente dor. E aí? Não vamos colocar a culpa na academia, pelo amor de Deus. Né? Então, o que pode estar acontecendo? A gente tem que ver como é que está sendo executado esses exercícios na academia. Porque você pode ter alguma lesão no joelho, alguma lesão de cartilagem, alguma lesão de menisco, que em alguns exercícios específicos na academia, numa amplitude mais específica que você está fazendo, o quanto você estica, o quanto você dobra o joelho, e isso pode estar sobrecarregando o seu joelho. Então, se você tem uma lesão e está gerando uma sobrecarga nesse joelho, vai te causar dor. Mas essa relação de fazer academia e sentir dor no joelho não é uma coisa que a gente tem que levar como verdade. Muito pelo contrário. A academia, o exercício, o trabalho de fortalecimento muscular, ele tanto vai tratar a dor como vai prevenir episódios de dor. Então, se você está sentindo dor, realmente não está certo. A gente tem que avaliar se você tem alguma lesão, que tipo de lesão é essa, se de repente, temporariamente, não tem indicação de fazer academia, mas geralmente aí é a execução do exercício que está sendo inadequada. Você está fazendo alguma coisa na academia de uma forma que está sobrecarregando o seu joelho. Então, tem que fazer os ajustes para que, em vez de causar dor em você, você deixe de sentir dor e se sinta bem e se mantenha bem. Outra pergunta, doutor Anderson, é melhor a ressonância com contraste ou sem contraste da coluna? Qual é a melhor para ser examinada, se é com contraste ou sem contraste? Então, geralmente a gente pede sem contraste. Não tem, na ortopedia, para a gente avaliar, por exemplo, a hernia de disco, quando a gente pede alguma ressonância da coluna, geralmente é para ver a questão de hérnia de disco. Se a gente quer ver algum processo inflamatório, algum processo infeccioso, aí a gente pode pensar nessa questão do contraste, mas é muito difícil ter uma indicação de a gente fazer uma ressonância, a gente solicitar uma ressonância para avaliar uma questão da hernia de disco, que é a grande maioria das vezes, e a gente necessitar que o exame seja feito com contraste. Geralmente é sem contraste. Outra pergunta, estou sentindo uma dor em cima do bumbum, no osso do lado direito. Dói quando me levanto da cadeira, trabalho sentado e quando ando na moto, é novela para conseguir sair com a dor. O que será? Tenho 39 anos. Muito provavelmente é uma dor muscular na região lombar, da musculatura lombar. Do jeito que ela descreve aí, a gente já está chegando na parte da musculatura lombar. Então, tem que avaliar, ver se foi medicada, se existia algum trauma, algum esforço que desencadeou essa dor, ou se é só uma questão da musculatura contraturada. Então, as coisas do dia a dia, a rotina do dia a dia, muitas vezes geram uma sobrecarga na musculatura e chega um ponto que essa musculatura inflama e essa inflamação vai causar dor. Então, tem que ser avaliada realmente para ver se é a questão desse processo inflamatório na musculatura. Como está sendo descrito, muito provavelmente é. Então, ser avaliada, medicada da forma adequada. Se for necessário pedir algum exame complementar, a gente pede. Mas geralmente é tranquilo da gente conduzir o paciente melhorar. Tenho tudo isso. Qual o remédio para isso? Eita, tudo isso, o remédio para isso.
Vamos falar disso. Forçando um pouquinho a barra, é exercício. Exercício. Exercício é bom para tudo isso. Dor, a gente acaba, todo mundo vai sentir dor, algum tipo de dor, né? As intensidades elas vão variar, mas o mais importante aí é a gente fazer a condução da forma mais adequada. E essa condução a gente não pode exclusivamente focar só no tratamento da dor, principalmente no tratamento medicamentoso. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo. O paciente é um paciente que muitas vezes tem um grau de ansiedade, tem um grau de depressão, tem problema de dormir, tem alguns problemas alimentares. Então tudo isso ele tem que ser avaliado para que a gente consiga conduzir da melhor forma e ter resultado. Porque se o paciente chega para mim, eu tenho dor em tudo que é canto, onde é que você pensar tem dor? Então ele já chega com aquele estigma que, nossa, lascou, não tem mais o que fazer, eu sinto dor em todo canto. E a gente vai conversando com o paciente, vai tentando ensinar. É importante na consulta a gente levar essa questão do ensinamento, de explicar ao paciente o que ele sente, porque quando ele entende, geralmente ele não vai se frustrar na evolução do quadro, ele vai entender o que está acontecendo com ele, e isso diminui muito a questão da ansiedade. E a ansiedade é um inimigo mortal da dor. Quanto mais ansioso você está, quanto mais ansioso você fica, mais sensível ao estímulo doloroso você está. Então, é um ciclo vicioso. Quanto mais ansiedade, mais dor você vai sentir. Quanto mais dor você sente, mais ansioso você fica. E para a gente interromper esse ciclo é complicado. Consegue. Mas a gente tem que avaliar todos esses aspectos, não só o remédio para dor. Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99235-7256, 99992-2923. Dr. Anderson, o filho da Dona Diva, onde é que a gente lhe encontra no Instagram? Instagram, @Dr. Anderson Sérgio. Então, estou sempre lá, todos os dias, trazendo alguma informação em saúde, sempre estimulando vocês a fazerem atividade física, cuidar da saúde, né? E a saúde não é só o corpo, a saúde começa na mente. Então, manter uma mente limpa, uma mente organizada é de suma importância para que a gente consiga caminhar bem, para a gente levar o nosso corpo. Esse equilíbrio entre corpo e mente, ele é importantíssimo para que a gente viva bem, né? Viva sem dor e com qualidade de vida. Então, essa é sempre a pegada que eu tenho lá no Instagram. Então, me segue lá que vocês vão acompanhar. 7h58, volto já após o nosso